Olá, você do 7º ano, bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Hoje nós vamos continuar ali de onde nós paramos, falando justamente sobre o quê? Sobre o sentido de compreender melhor aqui os nossos projetos, as nossas atividades, de onde nós paramos conhecendo os fluxogramas, certo? Então vamos lá, turminha, para que nós possamos justamente entender o quê? Que esse conceito que nós temos aqui do fluxograma. Deixa eu aumentar aqui a tela para ficar um pouco melhor. Nós queremos o quê? Que o fluxograma, com o fluxograma que controla o aquecedor terminado, iremos fazer um fluxograma que controla as luzes. Foi aqui que nós paramos e é aqui em diante que nós vamos continuar. Então, nós vamos começar com o bloco iniciar, com a função iniciar. Agora, queremos que o fluxograma verifique a luminosidade através do sensor Sol. Colocaremos, então, um bloco decisão que faça a pergunta. O valor do sensor Sol está abaixo de 120? Então, no nosso bloquinho decisão, se Sol menor que 120, se a intensidade da luz no sensor for menor que 120, as luzes devem se acender. Para isso, colocaremos um bloco saída que ligue as luzes. Então, no nosso bloquinho saída, luzes, ligar e OK. Como queremos que o programa continue fazendo a verificação da luminosidade, iremos criar um loop que faça essa verificação. Portanto, utilizaremos a ferramenta linha para ligar o bloco saída no bloco decisão. Como você pode perceber aqui. Caso a luminosidade esteja acima de 120, as luzes devem se desligar. Para isso, colocaremos um bloco saída que desligue as luzes. Então, luzes, desligar e OK. Como queremos que o programa continue verificando o valor do sensor Sol, criaremos outro loop para essa verificação. Utilizaremos, então, a ferramenta linha novamente, para criar esse loop. Com os fluxogramas que controlam as luzes e o aquecedor terminados, iremos fazer o fluxograma que controla a janela. Primeiramente, colocaremos outro bloco iniciar para começar o fluxograma. Então, iniciar com a função iniciar e OK. Depois, precisaremos saber se a temperatura é maior que 30 graus. Para isso, verificaremos o sensor tempo com o bloco decisão que fará a pergunta. A temperatura no sensor tempo é maior que 30? Então, temperatura maior que número 30 e OK. Se a temperatura for maior que 30, o motor que controla a janela deve se mover para frente. Usaremos, então, um bloco saída para fazer esse movimento. Então, aqui, janela, frente, OK. Se a temperatura continuar abaixo de 30, nada deve acontecer e o fluxograma deve verificar o momento em que a temperatura aumentar. Para fazer essa verificação, criaremos um loop. Usaremos, então, a ferramenta linha para ligar a opção não do bloco decisão nele mesmo. O motor da janela deve se mover até que a janela abra totalmente. Como esse movimento irá demorar cerca de meio segundo, colocaremos um bloco aguardar que mantenha esse movimento pelo tempo necessário. Então, aguardar 0,5 e OK. Depois de o motor se mover o suficiente para abrir a janela, ele deve se desligar. Usaremos, então, um bloco saída para desligá-lo. Então, janela, desligar e OK. Depois da janela abrir, antes de qualquer outro movimento, a janela deve se manter parada até que a temperatura baixe. Para isso, colocaremos um bloco decisão que fará a pergunta. A temperatura baixou para menos de 30 graus? Então, temperatura menor que número 30 e OK. Como nenhuma ação deverá ser executada enquanto a temperatura não abaixar, criaremos um loop para verificar o momento em que isso irá acontecer. Então, iremos usar a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco decisão nele mesmo. Quando a temperatura cair para menos de 30 graus, a janela deve começar a se fechar. Colocaremos, então, um bloco saída que acione o movimento reverso do motor da janela. Então, janela, reverso e OK.
O motor deve se mover tempo suficiente para fechar a janela. Isso levará outro meio segundo. Portanto, colocaremos um bloco aguardar que faça o motor da janela se mover no sentido reverso por esse tempo. Então, aguardar 0,5 e ok. Após o motor se mover por tempo suficiente para fechar a janela, o motor deve se desligar. Colocaremos então um bloco saída que desligue o motor da janela. Então, janela, desligar e ok. Após a janela se fechar, vamos ter que esperar a temperatura voltar a subir acima de 30 graus para recomeçarmos a sequência de abertura da janela. Como a ação de verificar se a temperatura está acima de 30 graus já é feita pelo primeiro bloco decisão, podemos criar um loop para recomeçar o processo de abertura da janela, ok? Usaremos então a ferramenta linha para criar esse loop. Então, nós temos aqui até o momento, iniciar, se temperatura maior que 30, não, volta a verificação. Se sim, mandar a janela à frente, aguardar meio segundo, janela desligar, e se não, se a temperatura menor que 30, resposta não, continua a pergunta. Se sim, mandar a janela reverso, aguardar meio segundo e mandar a janela desligar. Volta ao loop do começo das perguntas novamente, da verificação da temperatura. Com os fluxogramas que comandam o aquecedor, as luzes e as janelas terminados, agora iremos fazer o fluxograma que controle o irrigador. Colocaremos outro bloco iniciar. Então, no bloco iniciar, com a função iniciar e ok. Após isso, vamos verificar o estado do sensor digital umidade e, para isso, colocaremos um bloco decisão que faça a seguinte pergunta. O sensor umidade está ligado? Se o sensor umidade estiver desligado, o fluxograma deve esperar o momento em que ele for acionado. Criaremos um loop que faça essa verificação. Se o sensor umidade for acionado, devemos acionar o motor do irrigador para frente para liberar a passagem de água. Então, mandar irrigador frente na nossa janela de edição. O motor deve abrir a válvula do irrigador o suficiente para liberar uma quantidade controlada de água. Faremos, então, o motor se mover por 1 segundo. Então, aguardar 1 e ok. Após o motor do irrigador abrir a válvula o suficiente, o motor deve se desligar. Colocaremos um bloco saída que faça isso. Então, na nossa janela de edição do bloco saída, irrigador, desligar e ok. O irrigador ficar aberto e molhar a estufa por 10 segundos. É isso que deve acontecer. Colocaremos, então, um bloco aguardar que faça o irrigador continuar aberto por esse tempo. Então, aguardar quantos segundos? 10 segundos. Então, aguardar, digita 10 e ok. Após irrigar a estufa por 10 segundos, devemos começar a fechar a válvula do irrigador. Iremos, então, mandar o motor do irrigador se mover no sentido reverso para fechar a válvula. Então, no nosso bloquinho de saída, nós temos aqui irrigador, reverso e ok na janela de edição. Como a válvula foi aberta por um tempo de 1 segundo, o motor do irrigador deve levar outro segundo para fechar a válvula. Colocaremos, então, um bloco aguardar que faça o motor se mover o suficiente para fechar a válvula. Então, aguardar 1 e ok. Após o motor se mover o suficiente para fechar a válvula, o motor deve se desligar. Colocaremos, então, um bloco saída que desligue o motor da válvula do irrigador. Então, nós temos aqui irrigador, desligar e ok. Após o irrigador ter molhado a estufa, vamos ter que esperar o sensor umidade ser acionado de novo para recomeçar a sequência. Iremos, então, criar um loop para recomeçar a sequência. Usaremos a ferramenta linha para isso. Então, no último, nós vamos fazer isso. Então, nós temos aqui, iniciar, se umidade ligada, não, continua a verificação. Se sim, mandar irrigador frente, aguardar 1 segundo, mandar irrigador desligar, aguardar 10 segundos, mandar irrigador reverso, aguardar 1 segundo, mandar irrigador desligar e recomeça novamente aqui a verificação.
Nós temos aqui como ficaram esses fluxogramas. Vamos dar uma olhadinha aqui, turma? Então, nós temos aqui no primeiro, iniciar, se Sol menor que 120, então se a luminosidade do Sol está menor que 120, a resposta é não, mandar luzes, desligar e então recomeça aqui a verificação. Se sim, mandar luzes ligar e continua a verificação. Esse é um fluxograma de intensidade da luz do Sol. Nós temos aqui um outro fluxograma que mede a temperatura. Se iniciasse temperatura menor que 15 e a resposta não, mandar aquecedor desligar e continua a verificação. Se sim, mandar aquecedor ligar e continua a verificação. No outro fluxograma, nós temos inicial da temperatura maior que 35 graus, se não, continua a verificação. Se sim, mandar a janela frente, aguardar meio segundo, mandar a janela desligar. E se temperatura menor que 35 graus, resposta não, continua a verificação. Se sim, mandar a janela reverso, aguardar meio segundo, mandar a janela desligar e recomeça a verificação. No outro fluxograma, nós temos iniciar, se umidade ligada, resposta não, continua a verificação. Se sim, mandar irrigador frente, aguardar 2 segundos, mandar irrigador desligar, aguardar 10 segundos, mandar irrigador reverso, aguardar 2 segundos, mandar irrigador desligar e recomeça aqui a verificação. Então, agora podemos clicar aqui em executar e fazer os LEDs acenderem, a janela abrir e fechar. Para o teste com sensor de temperatura, pode ser usada uma sacola com água morna e outra com gelo, para simular a variação de temperatura na estufa. Então, esse é o nosso ambiente simulador da estufa. Agora, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre variáveis, tá? Então, nessa aula, iniciaremos o estudo de um dos mais importantes recursos em qualquer tipo de programação, e que está disponível no software Modelic System e que se chama variáveis. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é variáveis, para que servem as variáveis e, enfim, o que é variáveis. Vamos lá, turminha. Variável é, em geral, o recurso que leva mais tempo para se aprender a usar. Porém, é um recurso que permite uma maior variedade de funcionalidades em seu projeto. Então, vejam como é muito importante entender sobre as variáveis. Uma variável tem a função de registrar um número. Quando se deseja gravar um valor para se utilizar em seu fluxograma, utiliza-se a variável. As variáveis podem ser utilizadas em operações matemáticas e também em comparações. Então, considere uma variável x. Se quisermos guardar o valor 5 dentro dessa variável, dizemos que x igual a 5. Agora, podemos utilizar a variável x como um auxiliar em operações matemáticas. Ao observarmos a expressão x mais 3 igual a, sabemos que o resultado será 8, pois se x igual a 5, a expressão será equivalente a 5 mais 3, substituindo x, igual a 8. Então, cada variável é geralmente representada por um nome que expressa a sua função. Se por acaso quisermos utilizar uma variável para registrar quanto tempo o portão demorou a abrir, podemos chamá-la de tempo. Imagine que o portão levou 8 segundos para abrir e decidimos registrar na variável tempo. Portanto, definimos tempo igual a 8. Se quisermos que o portão feche, levando o mesmo tempo que demorou a abrir, podemos utilizar a variável a nosso favor. Logo, usaremos o comando aguardar tempo. A expressão aguardar tempo segundos tem o mesmo significado de aguardar 8 segundos. Nas próximas etapas, montaremos um fluxograma para explicar melhor o conceito de variáveis. Para que você possa aí entender esse conceito, vamos seguir o passo a passo aqui e você vai acompanhando, tá bom? Utilizando variáveis no software Modelic System. As variáveis são um recurso avançado, portanto, não está disponível os outros blocos básicos. Para que seja possível utilizá-las, é necessário adicionar esse recurso. Então, nós temos aqui a nossa interface, né, como você já conhece. Para adicionar o recurso, nós temos que clicar em mais, ó, acima do painel de status.
Então, selecionamos a opção variáveis globais, que no caso são X e Y. Também pode-se clicar aqui em X e Y acima da ordem de estados, ó, aqui do ladinho de mais. Então, fica à sua disposição, clicar em X e Y ou em mais. Ao adicionar o recurso, o bloco definir é disponibilizado no painel de blocos. Então, quando clicamos em mais X e Y, ou então clicamos simplesmente em X e Y, fica disponível no nosso software o botão definir, que antes não existia, não havia disponibilidade. Então, só quando clicamos nesse recurso é que esse bloco aparece aqui na nossa área de trabalho dos blocos. Com isso, são criadas duas variáveis, ó, X e Y. Essas duas variáveis são as variáveis globais. No painel de estados, é possível observar os valores gravados em cada variável, além de ser possível modificar os seus nomes. Então, nós temos aqui, ó, X e Y, e podemos trocar, por exemplo, pela palavra tempo. Então, caso seja necessário, é possível adicionar mais variáveis ao programa, selecionando propriedade das variáveis na parte inferior do painel de estados, e podemos colocar a Z, A, entre outras. Só um exemplo aqui para que você possa entender que é possível adicionar outras variáveis além de X e Y. Então, vamos lá, turminha. Arrastamos um bloco definir para a área de trabalho do Software Modeling System para que possamos observar os recursos disponíveis. Então, no nosso bloquinho definir, na nossa janela de edição, nós temos aqui tempo, número, 8 e OK. Note que o bloco definir sempre atribui um valor para uma variável, onde é possível definir um número, guardar um valor de leitura de um sensor ou realizar operações matemáticas, com os valores gravados em qualquer variável ou com os valores de leitura de um sensor. Além disso, existe a possibilidade de trabalhar com valores randômicos. Mais para frente você vai entender o que significa tudo isso, tá bom? Então, temporização com variáveis. Nós temos aqui o seguinte, ó, existem diversos recursos em que se podem utilizar as variáveis. Começaremos aplicando as variáveis no controle do tempo de acionamento de atuadores, adicionando um bloco definir e atribuindo o valor de 1 à variável tempo. Então, atribuir tempo igual a 1. Prossigamos, então, com o fluxograma, gerando uma rotina de piscar o LED, usando um bloco saída e adicionando a saída 10. No bloco saída, saída 10 ligar e OK. O tempo que manteremos a saída 10 ligada será igual ao valor da variável tempo, ou seja, 1 segundo. Adicionamos um bloco aguardar e, diferente dos outros exemplos, não selecionamos um número, mas sim a variável tempo. Finalizamos a rotina de piscar o LED desligando a saída 10 e adicionando outro bloco aguardar, onde o tempo de espera também será igual ao valor da variável tempo. Então, por fim, nós vamos fechar um loop do bloco aguardar ao primeiro bloco saída após o bloco definir. Então, ficou assim, ó. Iniciar, atribuir tempo igual a 1, mandar a saída 10 ligar, aguardar tempo, mandar a saída 10 desligar, aguardar tempo e recomeçar. Então, executamos o fluxograma clicando aqui em play e observamos que o tempo de intervalo com que o LED amarelo conectado à saída 10 pisca é de 1 segundo. Em seguida, nós vamos atribuir novos valores à variável tempo, clicando no bloco definir para que o LED pisque com diferentes frequências. Então, nós temos atribuir tempo igual a 2, atribuir tempo igual a 0,5, atribuir tempo igual a 0,1. Como foi possível observar, pode-se controlar o tempo de ação de qualquer atuador apenas modificando o valor da variável, sem modificar os blocos de aguardar, como você pode perceber aqui. Então, nós vamos justamente utilizar essa função para que vocês possam perceber aí como faz essa questão de modificação do tempo, tá bom? Então, controle PWM com variáveis. Outra forma interessante de se utilizar as variáveis é controlando a velocidade de motores ou a intensidade de LEDs, utilizando o recurso de variáveis.
será utilizado o mesmo recurso PWM visto em aulas anteriores, porém a variação de potência nas saídas dependerá do valor guardado nas variáveis. Para que isso seja possível, será necessário utilizar operações matemáticas como a soma e subtração. Então, nós vamos modificar o nome da variável tempo para velocidade e da variável y para intensidade, tá bom? E vamos conectar o motor à saída 5 do Modelix 3.6. No software, mudaremos as saídas 5 e 10 para PWM no painel de estado. Faremos um fluxograma onde a velocidade do motor aumentará gradativamente, enquanto a luminosidade do LED diminui. Serão 2 fluxogramas paralelos. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre esses fluxogramas. Nós vamos criar a partir daqui, tá bom, turminha? Então, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.